eu acho assim, gente, muito chato a gente ficar julgando a sensação do torcedor. Porque a sensação do torcedor é que o torcedor não tem jeito. E parece que todo ano tem sido a mesma coisa no Flamengo. No ano passado, quando algumas pessoas criticavam o desempenho do Flamengo no comando do Tite, muita gente falava que era errado, que tinha que ficar feliz porque estava em três competições, estava em três competições. E aí depois, rapidamente, o Flamengo acabou evaporando, né, da Copa Libertadores, foi eliminado da Copa Libertadores, enfim, não conseguia brigar no Campeonato Brasileiro em um determinado momento da competição. Então, esse é um ponto que eu acho muito, muito complicado julgar o sentimento do torcedor. Eu consigo entender quem critica o desempenho do Flamengo, e aí não é questão de resultado, porque o resultado está vindo, e também consigo entender quem critica, quem está criticando a parte do desempenho, porque o resultado ele está vindo, o resultado está aí, apesar da eliminação na Copa do Brasil, né, líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, etc. Mas assim, eu acho que é muito o que o Felipe falou em relação à expectativa e realidade. A expectativa do torcedor do Flamengo é ver um Flamengo mais equilibrado em campo, que entregue ao torcedor jogos melhores para esse torcedor assistir. E aí eu acho que não tem sido assim. O Flamengo tem sido um time muito pragmático. Contra o Internacional no primeiro tempo, por exemplo, dominou muito realmente o primeiro tempo, teve a posse de bola, e o momento estava com 80% de posse de bola. Mas, na hora de você transformar isso em jogo ofensivo, o Flamengo não tem conseguido. O Flamengo tem encontrado dificuldades, né, em transformar essa posse de bola em realmente ações ofensivas ali, não só você ficar girando a bola de um lado para o outro. Está faltando, por exemplo, um jogo realmente mais vertical, está faltando mais infiltração, está faltando a gente ver um time criar para que os jogadores consigam finalizar em boas condições. Todo mundo vai lembrar aqui da época que a galera falava que o Gabigol perdia muito gol. Ah, o Gabigol perde muito gol, mas ele sempre anotava pelo menos 1 ou 2 gols em campo. Criava muito, mas né? Por que a gente tinha essa sensação de que o Gabriel perdia muito gol? Porque o Flamengo criava muitas chances claras, gerava criava muito muitas jogo, oportunidades. E obviamente que ele não ia converter todas aquelas chances que o Flamengo criava. Então eu acho que esse torcedor que critica a questão do desempenho, eu acho que ele sente falta disso, de ver um time mais legal em campo, na parte ofensiva. O Flamengo tem uma defesa muito sólida, é muito difícil o Flamengo sofrer gols. Quando sofre, é um gol. Não lembro a última vez que o Flamengo sofreu 2 gols aqui no Brasil. A última vez que sofreu mais de 2 gols foi contra o Bayern de Munique. Mas aqui no futebol brasileiro, eu não lembro qual foi a última vez que o Flamengo sofreu 2 gols no ano. Então, assim, a defesa realmente ela é muito sólida. E aí tá muito forte também na bola parada, e isso tem ajudado muito o Flamengo a ganhar jogos. Mas eu acho que a expectativa do torcedor, pelo elenco que tem, pelas peças que tem, é ver uma equipe que consiga, no campo ofensivo, ser mais divertida, trazer mais esse trabalho ofensivo, entrar mais na área do adversário e conseguir criar oportunidades para fazer os gols. Porque ontem, eu assistindo a entrevista coletiva do Roger Machado, ele fala uma coisa muito interessante, né? Parece que as equipes já estão entendendo, principalmente no Maracanã, como é que faz. Você fica ali se defendendo, cozinhando o jogo, e a torcida do Flamengo vai ficando irritada. E isso acontece, né? E acaba, muitas vezes, podendo se transformar numa arma para o time adversário, essa irritação. Ele até cita que o gol da bola parada veio no momento em que a torcida do Flamengo já estava impaciente. E realmente estava impaciente. Vaiaram, por exemplo, o Emerson Royal ontem. Né? Ele ficou até, eu acho que até meio tímido ali em campo com as vaias. E ele não tem Acabou 5 chegar, jogos né? completos. Mas o antecedente do Emerson Royal muito complicado. O torcedor ele olha também o retrospecto. No Maracanã. É impressionante. Então eu acho que o ponto central é esse, né? O torcedor quer ver um time mais divertido em campo, um time que na parte ofensiva crie mais, e pelas peças que tem, pelo investimento que fez, eu acho que é isso. E aí eu lembro também dos últimos anos do Palmeiras. Esse debate, ele aconteceu muito, né, Garone? Na torcida do Palmeiras, que era até hoje, um né? time... Exatamente. Até hoje, mas hoje
tá um passo atrás ainda, né? Sim. Porque não tá entregando o resultado. Porque não ganha mais. Como antes. Enquanto ganhava sem convencer, todo mundo batia palma, tava ganhando isso, título. Exatamente. Quando ganhava sem convencer, existia muito esse debate de uma parte que falava, não, porque o Palmeiras tá ganhando. E a outra parte falava, mas joga mal, é muito ruim ver o jogo do Palmeiras. Mas isso não acho que até fazendo esse paralelo de Palmeiras e Flamengo, será que isso também não é muito do poderio que tem tido o Flamengo e Palmeiras, a forma como o chip acaba se tornando, na verdade, uma reação dos adversários? Porque você tem todo jogo de Flamengo e Palmeiras contra alguém, Flamengo e Palmeiras entram com certo favoritismo. Sim. Né? Então, assim, é natural que os adversários se fechem, como o Roger Machado, inclusive, falou sobre isso. Ainda mais no jogo de 180 minutos que a gente falava aqui, no caso do Botafogo, mesma coisa do Flamengo, falou, peraí, preciso chegar vivo. Até a Raíza ontem, entrevistando a galera na porta do Maraca, o Colorado, ele falou, a gente precisa voltar vivo pro Sul. Então era mais ou menos isso. O jogo do Inter, principalmente no início, por mais que o Flamengo tivesse 80% de posse de bola, beleza, pode ficar com a bola aí. Daqui pra frente que você não pode entrar. Então faz aquele ferrolho e, cara, é isso. Então isso naturalmente vai dificultar. Eu lembro de uma entrevista até do próprio Guardiola, de vez ou outra ele fala sobre isso. Falou, cara, o mais difícil é você construir. Destruir é muito fácil. Então você montar aquele bloco ali atrás, não que seja simples, mas é mais simples do que você criar movimentos num espaço curto, com 20 pessoas ali no meio desse espaço, para você conseguir encontrar espaço por ali. E acontece que o Flamengo até conseguiu quebrar isso primeiro no jogo aéreo. Talvez num jogo de brasileiro, forçasse o Inter a sair um pouquinho mais. Como é um jogo que você ainda tem a volta, o Inter manteve ali a postura. No segundo tempo, aí realmente o Flamengo dá aquela diminuída de ritmo. E aí o Inter consegue controlar um pouquinho mais, até porque tendo a posse, você controla um pouco melhor o jogo. Talvez o Inter tivesse dado mais espaço pro Flamengo. Se fosse um jogo de brasileiro. Pra tentar empatar o jogo. Por exemplo, o jogo de domingo agora. Se o Flamengo faz 1-0, o Inter vem pra cima pra tentar empatar. Sim, com certeza. E aí o Flamengo pode encontrar... Mas é a diferença de mata-mata e pontos corridos. Pontos corridos você tem que resolver em 90. Mata-mata você tem que ser. Mas eu nem concordo tanto com esse domínio do Inter, tá? Oi? Eu nem concordo tanto com esse domínio do Inter. Eu até isso aqui não, domínio não. A gente tá vendo, é mais um jeito de você equilibrar, né? Mas é o que eu tava dizendo. Esse momento aí, esse gráfico que tá na tela é sobre pressão. Sim. Ele junta domínio de posse de bola, criação de chances. Construção em campo ofensivo. Exato. Né? E ele coloca dessa maneira, o verde é o Flamengo, o azul é o Internacional. A gente tá vendo que o primeiro tempo... Não teve jogo pro Inter. Não teve jogo pro Inter. E mais do que isso. Amasso. Isso aí não tem outra palavra pra descrever. Pra mim, isso é uma aberração do futebol brasileiro. Você não encontra times do futebol brasileiro que fazem isso. Que você consiga anular completamente isso o seu minuto a minuto, né? Só pra explicar pra galera. Isso é minuto a minuto, né? Então aquele um pontinho ali do Inter que tem ali é uma mini pressãozinha. Exato. É um retorno de posse de bola que gera alguma coisa. Um minuto é um pouquinho mais de posse. Então, assim, é uma coisa completamente fora do natural. Tá? Esse primeiro tempo poderia ser tranquilamente um time europeu enfrentando um time brasileiro. Um time europeu de primeiro escalão. Eu não tô falando isso aqui porque é o Flamengo, não, tá? Eu tô falando no caso, invertendo, né? O europeu, o Flamengo. Exato. Não, se no lugar do Flamengo fosse um time europeu, enfrentando um time brasileiro, seria esse isso é impressionante, cara. Isso é impressionante. E aí, é evidente. E o final do jogo também. Exato. O segundo tempo, ali tem basicamente 20 a 25 minutos do Internacional tendo o jogo. A verdade é essa. Então, de 90 minutos, o Felipe conseguiu segurar o Inter por 70. Sim. Dá pra fazer essa conta. E o Inter teve uma certa dominância por 30, é isso? Exato. Por 20. Por 20 minutos, em média. O que pra mim não foi pra dominar, essa não foi a intenção. Mas esse que é a parada, é a estratégia do jogo, é a estratégia dos 180 minutos. Não, porque aquela dominância ali também não é tão grande naquelas duas ele chega, ele fica 20 ali uns minutos 15 minutos, ele tem uns 15 minutos de maior força. Mas ele faz uma finalização no gol. E eu entendo quem diz, o Inter não entrou no campo pra isso, não entrou pra jogar contra o Flamengo. No último minuto do jogo, aquela tentativa de empatar ali. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Inclusive, perguntaram isso hoje, no Desflá aqui que a gente faz. Falaram, você vê o futebol do Felipe Luiz numa crescente ou numa decrescente? Eu acho isso uma simplificação desse debate. É evidente que quando a gente pega o Flamengo pré-mundial de clubes e o Flamengo pós-mundial de clubes, a gente vai ver vai ser decrescente. A gente vai ver um Flamengo que joga menos nessa época do que jogava antes do Mundial. Só que o Flamengo que tem hoje é um Flamengo que entrou em campo ontem sem 5 dos seus jogadores titulares no início do ano. Sim. O Flamengo está sem Eric Pulgar, sem Arrascaeta, sem Gerson, sem Wesley, sem De La Cruz. Todos os 5 eram titulares com o Felipe Luiz. No melhor momento do Flamengo. No melhor momento do Flamengo. Suspenso, tá voltando já agora. Sim. Só que a gente está falando aí de 5 jogadores ausentes, que é base... Isso aí, tirando a linha. Linha são 10 jogadores. Metade dos jogadores não são os que estavam em campo. Não tinham como ser.
O Gerson e o Wesley, existem as críticas sobre a maneira como eles jogavam. É óbvio que o Gerson não é insubstituível. Existem outros jogadores que conseguem fazer funções boas e entregar números bons no Flamengo, como é o caso do Plato jogando pela ponta direita, ou o Luiz Araújo jogando pela meia direita, um pouco mais como meio armador, mas não é igual o Gerson. Então a gente está vendo um Flamengo hoje que está tentando sobreviver um período entre safras. O Flamengo acabou de trocar o seu estilo de jogo porque trocou os seus principais jogadores. Quando você não tem De La Cruz, quando você não tem Eric Pulgar, quando você não tem Gerson, quando você não tem Wesley, o seu time tem que jogar diferente. E até você conseguir adaptar isso, você vai sofrer com o rendimento cair. Com zagueiros sobrecarregados também. Exato. A zaga ela é muito mais frequente e ela é muito mais sólida porque ela não troca. Porque não tem como trocar. Hoje, se o Flamengo for abrir mão de Léo Pereira, Léo Ortiz, hoje, ou vai jogar com o Cleiton ou vai jogar com o Iago. É o que sobra hoje no elenco do Flamengo. Então, pra mim, tá? Eu acho. Danilo recuperado, tá? Exato. Danilo viaja, sim, vai voltar. Na verdade, o Flamengo, a gente vai falar sobre isso, mas conclui. Eu acho que o Flamengo, a cobrança que existe hoje no Felipe Luiz é uma cobrança que é irreal. Pra quem tava lá no estádio vaiando ontem, eu não tô aqui criticando, não acho que você não tem o direito de vaiar. O torcedor tem o direito de vaiar e fazer o que quiser dentro do estádio, dentro do que é legal, dentro do que a lei permite. Se você quiser vaiar, xingar, correto. Ninguém pode te tirar esse direito. Mas aí eu te pergunto, o que poderia ser diferente? O que um Flamengo, com vários jogadores que estão aqui, que estavam em pré-temporada, que não tem um mês de janela, eu concordo quem fala que o erro é da janela, que contratou muito tarde os jogadores. Foi trazer os jogadores quase no meio pro final da janela. O Jorge Carrascal está em negociação desde antes do Mundial e só conseguiu, e foi o último a chegar até agora. Foi a última contratação. Eu lembro que o